Compartilhar com você uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração enquanto eu fazia um estudo sobre Davi. Quando a gente olha a história de Davi, a primeiro momento, a gente encontra uma narrativa onde fala que Davi estava pastoreando ovelhas. Ali era a maior parte do tempo de Davi, era Davi, as ovelhas e Deus. Naquele momento ali em que ele estava, posso dizer assim, escondido, né? Ele não estava ali em contato com várias outras pessoas, mas simplesmente só com os animais ali. Ele tinha um contato e uma intimidade maior com Deus. E assim também é conosco. Muitas vezes o Senhor, Ele nos isola, nos tira, né? Nos esconde, nos tira de determinados lugares, nos esconde. Para quê? Para que a gente venha ter tempo e intimidade com Ele. A gente precisa entender isso. Porque às vezes a gente pensa assim, mas eu não estou sendo visto, não estou sendo lembrado, eu estou me sentindo isolado. Mas às vezes é só Deus te retirando para que você se volte para Ele e tenha intimidade com Ele. Porque Ele quer te dar direção, Ele quer te mostrar o caminho certo, Ele quer que você compreenda que Ele está cuidando de você. Então, o Senhor, Ele vai fazer isso com a gente. Quando a nossa vida está na presença dEle, a gente está colocando na presença dEle, Ele vai, né? Muitas vezes nos isolar. Não é que a gente tenha que viver isolado, não é que a gente tenha que nos afastar de todo mundo. Mas há momentos em que o Senhor vai nos isolar, sim, para que a gente busque a Ele, para que a gente se direcione a Ele. E naquele momento ali, né, da adolescência de Davi ali, tudo, ele trabalha com as ovelhas, né, ele cuida das ovelhas do pai dele. Aquele momento ali dele cuidar das ovelhas, além dele aprender a lidar, a cuidar das ovelhas, ele também, né, tinha mais tempo e intimidade com Deus, né? E ali o Senhor foi trabalhando e moldando o caráter de Davi, né? E é interessante porque o Senhor faz isso com a gente também. Às vezes Ele nos isola, às vezes Ele põe em situações que a gente olha e pensa assim, mas eu queria estar vivendo algo muito maior. Mas Deus nos colocou ali no pequeno, no simples, para nos preparar. Se a gente não sabe dar valor ali no pequeno, no simples, entender e aprender ali, quando a gente chegar lá na frente, a gente não vai conseguir ir no maior, se Ele nos entregar. E assim foi com Davi, porque quando Davi foi rei, Davi já tinha sido preparado. E a coisa mais principal e mais importante, o Davi já tinha aprendido a ter intimidade com Deus. Então aquela bênção, aquela promessa que o Senhor tem para te entregar, né, aquilo que você tanto sonha, almeja em chegar lá na frente, em dar um passo maior, em conquistar algo maior, ele só vai chegar quando você entender que você tem que estar bem intimamente com Deus e estar treinado em ter essa intimidade com Deus e não perdê-la quando você conseguir algo maior, porque Davi, ele continuou tendo essa intimidade com Deus. Ele errou, ele pecou, ele caiu, mas ele voltou para a presença do Senhor, porque ele já conhecia o Senhor, ele tinha intimidade com ele, ele sabia que a melhor coisa do que qualquer outra coisa, do que o reino, do que qualquer outra coisa é a intimidade com Deus. E ele voltou a buscar. Então o Senhor, ele espera o quê? Que a gente entenda isso, que a gente busque intimidade com Ele, que a gente aprenda a ter intimidade com Ele, que a gente anseie por ter intimidade com Ele, busque sempre ter intimidade com Ele. Porque quando Ele nos colocar lá no mundo, lá na frente, a gente não vai esquecer. Que o mais importante do que aquele mundo, do que aquela bênção, do que tudo que você recebeu durante o seu, porque você foi preparado para aquilo,